Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Uma operação da Polícia Federal e do IBAMA combate crimes ambientais em terras indígenas do Maranhão. Mais uma criança morre atingida por bala perdida durante uma operação policial no Rio. A região sul do Brasil se prepara para a passagem de mais um ciclone, com previsão de tempestades e ventos de até 120 km por hora. E ainda a cheia no Pantanal. O nível do Rio Paraguai chegou ao máximo neste ano. Quarta-feira, dia 12 de julho, agora no Brasil TV. A Polícia Federal e o IBAMA fizeram uma operação no Maranhão contra crimes ambientais nas terras indígenas. Os alvos da ação são empresas e pessoas envolvidas na receptação de madeiras, que, segundo as investigações, foram retiradas das terras indígenas. O Erisvaldo Santos tem os detalhes. A Operação Aturauaca tem o objetivo de combater crimes ambientais em terras indígenas do Maranhão. O título da operação, inclusive, vem da junção do nome de 3 terras indígenas: Alto Turiaçu, Auá e Caru. O alvo das ações são madeireiras e outras empresas e pessoas que atuam diretamente na extração e receptação de madeira retirada das florestas nessas terras indígenas. A operação conta com a ação de 14 agentes do IBAMA e 53 policiais federais. Por enquanto, o trabalho se concentra nos municípios de Araguanã e Santa Luzia do Paruá. Ações semelhantes já foram realizadas este ano na terra indígena Araribóia, que fica entre a região central do Maranhão e a região tocantina. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. No interior do Mato Grosso do Sul, a polícia fechou uma creche irregular. A dona do local e uma cuidadora foram presas em flagrante, acusadas de drogar e torturar um bebê de 11 meses. O estabelecimento não tem alvará de funcionamento e atendia cerca de 40 crianças. A creche funcionava de forma clandestina desde janeiro. A dona disse que atendia crianças como babá na casa dela e depois resolveu alugar um imóvel para montar a escolinha. A delegada responsável pelo caso disse que recebeu a denúncia de uma escola municipal por meio de uma ex-aluna da creche. A polícia então conseguiu uma autorização judicial e instalou câmeras e microfones na creche. O monitoramento começou na segunda-feira e logo nas primeiras horas as agressões foram flagradas. Nós vimos ali uma bebê que depois foi identificada que tinha 11 meses, que foi agredida ali pela proprietária, que também é cuidadora da creche, com sacudidas, jogada no colchão, tapas pelo corpo, simplesmente pelo fato dela estar chorando e isso ser um castigo. Logo após aquela sessão de tortura, aquele sofrimento físico que ela foi exposta, a gente também ouviu xingamento, menosprezo e após a agressão ali, a criança foi deixada sozinha. Nós nos dirigimos ao local a fim de fazer a prisão em flagrante ali da agressora, porque a gente não podia deixar que aquela situação perdurasse. E a equipe que permaneceu visualizando as imagens ainda conseguiu identificar uma ministração de medicamento. No local, a polícia encontrou mais 2 meninas de 7 anos de idade e outros 2 bebês. Todos estavam com fome e foram alimentados pelos servidores. A dona da creche está presa preventivamente e vai responder por tortura. A assistente pagou fiança e vai responder em liberdade pelo crime de colocar em risco a vida das crianças. A polícia agora espera ouvir outros pais para saber se há mais vítimas. A creche emitiu um comunicado em que nega as acusações. Eduardo Kotak para o Brasil TV. Que absurdo. E olha mais esse absurdo. Um menino de 10 anos foi morto hoje cedo quando ia para a escola durante uma operação da Polícia Militar em Maricá, na região metropolitana do Rio. Foi a 6ª criança que morreu baleada no Grande Rio este ano, segundo dados da plataforma Fogo Cruzado. Djalma de Azevedo, de 11 anos, estava pronto para ir para a escola na porta do prédio onde mora, no condomínio Minha Casa Minha Vida, em Maricá, região metropolitana do Rio, quando foi atingido durante uma troca de tiros entre traficantes e a polícia militar. Num vídeo compartilhado por moradores, a mãe de Djalma disse que o filho é autista e acusa policiais de atirarem nele. Entrou e saiu atirando, eu estava segurando o meu filho, só que quando eu senti que ele caiu, a polícia atirou nele todinho, meu filho, cara. Isso não é justo, cara. Ele
pedido. De acordo com a Secretaria Estadual de Polícia Militar do Rio de Janeiro, os agentes faziam um patrulhamento de rotina pela região quando foram atacados por criminosos armados e revidaram a ação. Assim que a troca de tiros parou, os PMs dizem que encontraram o menino já sem vida. Parentes de Djalma e moradores do condomínio fizeram um protesto. Na confusão, 2 mulheres ficaram feridas e foram levadas para o hospital. De acordo com a Secretaria de Saúde, o estado de saúde delas é estável. A Prefeitura de Maricá pediu rigor na investigação da morte do aluno. Informou que presta apoio à família e que suspendeu as aulas em escolas municipais da região. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, de janeiro até hoje, 15 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio. 6 morreram, entre elas o pequeno Djalma. Enquanto o Estado não combater essa criminalidade com eficiência, enquanto o Estado não for soberano, a Polícia Militar, que tem a atribuição de fazer o patrulhamento ostensivo, irá continuar enxugando gelo e esses danos colaterais irão acontecer. É importante que o Estado continue atuando e que faça um planejamento para atuar com mais inteligência para que se possa evitar esse dano colateral, como aconteceu na manhã de hoje. Esse momento de muita dor, né? De muita dor. Eu ia passar até as férias dele todinha comigo. Aí, quando eu estava vindo hoje para Maricá, recebi essa notícia muito triste, né? De muita dor mesmo, muita dor, não dá nem para acreditar. Muita dor. A Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio disse que não havia operação da PM no momento do ocorrido e que os policiais da ocorrência estavam com as câmeras operacionais portáteis e as imagens vão ser analisadas e enviadas à delegacia que investiga o caso. A Corregedoria Geral de Polícia Militar também acompanha o caso. A Polícia de São Paulo fez uma operação para combater o crime organizado em várias cidades do interior do estado. O objetivo era prender envolvidos com o roubo de veículos. A Operação Médio Paranapanema mobilizou uma grande estrutura de segurança, até de outras partes do estado. Ao todo, foram aproximadamente 300 policiais envolvidos. A polícia cumpriu 51 mandados em Cândido Mota, Tarumã, Assis e grande parte em Paraguaçu Paulista. Com as investigações, foi possível identificar 3 grupos criminosos que estavam agindo na região. Um primeiro grupo mais estruturado, que pratica roubos e furtos de caminhonetes, alguns até para envio ao exterior. Um segundo grupo em investigação distinta relacionado a desmanche de veículos usados. E um terceiro grupo, composto muitas vezes por adolescentes que subtraem motocicletas na nossa região com a finalidade seja de extração de peças ou até mesmo para uso ou emprego no tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Uma moto e uma caminhonete foram apreendidas e 3 pessoas foram presas em flagrante, além de um adolescente apreendido. A partir das prisões preventivas e dos materiais apreendidos na operação, a Polícia Civil vai dar sequência às investigações para tentar chegar aos outros membros dos grupos criminosos que atuam na região. Em paralelo à parte de investigação da Polícia Civil, a Polícia Militar continuará envidando todos os esforços para que a gente aumente a ação de presença da Polícia Militar. Na capital paulista, a polícia diz que tem um banco, de dados com mais de 400 criminosos identificados por roubo de celulares na região central. Muitos já estiveram presos, mas quase sempre eles são soltos logo depois. O Rômulo Dávila foi atrás de uma explicação para isso e mostra também novos flagrantes de crimes no centro de São Paulo. Quem circula pelo centro não esconde a tensão de passar por uma das regiões mais violentas da capital. Não me sinto seguro, muitas pessoas andando de bicicleta para furtar celular, até mesmo a pé. Eu estava ouvindo agora na sua mochila, seu celular estava tocando. Sim, eu não atendo. Por quê? Eu tenho medo, por causa que eles olham de longe, eles veem de longe, não sei de onde que vem de bicicleta. Eu estou no centro da cidade e está perigoso. Tanto medo tem explicação. Novos flagrantes mostram a agressividade dos bandidos.
Os vídeos foram gravados na Avenida São João, perto do cruzamento com a Rua dos Timbiras. Os ladrões ficam numa área entre a avenida e a Rua Conselheiro Nébias. Neste, um criminoso quebra o vidro do carro que está parado no trânsito e pega alguma coisa lá dentro. Depois ele corre. Nessa outra imagem, o homem de camiseta vermelha anda no meio dos carros. Ele ataca um veículo e sai correndo, e volta tranquilamente. O bando também ataca quem passa pela calçada. Esse rapaz é segurado por trás, derrubado no chão e cercado por 5 ladrões. A poucos metros dali tem um carro da polícia, que não faz nada. Esse senhor também foi assaltado e foi falar com os bandidos para tentar pegar as coisas de volta. Ali perto, na Rua Vitória, mais um roubo impressionante. Vários carros são atacados e quebrados. A quadrilha cerca o carro vermelho, até que o motorista consegue sair. Os ladrões não param e vão para cima de outros carros. Esses flagrantes foram feitos a cerca de 2 quilômetros do viaduto Júlio de Mesquita Filho, na Bela Vista, onde ontem o SP1 mostrou mais roubos. Policiais prenderam 2 homens e identificaram outros 4 suspeitos. Um dos presos é Felipe Sebastião dos Santos Barbosa, de 18 anos, que está no hospital sob custódia porque levou um tiro na perna. Ele tentou reagir, segundo a polícia. Para os policiais, ele admitiu ser o autor deste roubo. O outro preso é Vitor da Silva Oliveira Ferreira, também de 18 anos. Os policiais disseram que os presos estavam com 2 revólveres calibre 32. A polícia diz que já identificou mais de 400 bandidos que roubam bolsas e celulares aqui na região central da capital. Geralmente, eles agem em grupo, de forma organizada e rápida. Muitos são presos, mas são soltos logo depois e voltam para as ruas para cometer os mesmos crimes. O banco de dados dos criminosos no centro foi feito pelo DEIC, o Departamento de Investigações Criminais. Como é crime de furto cometido sem violência, em regra, ele é solto na audiência de custódia. Aí, quando é solto na audiência de custódia, se ele dá um endereço falso, ele mora num local de difícil localização, ele nunca é encontrado para ser citado pelo oficial de justiça. Então, o processo dele nunca começa. Isso acaba dando uma sensação de impunidade muito grande. Para manter a prisão, precisa também de outros elementos, como prova do crime e que as vítimas reconheçam os bandidos. É furto, é roubo, tudo muito rapidinho e muitas vezes a vítima tem dificuldade de reconhecer o infrator. Há muito tempo a polícia diz que eles prendem, a justiça solta. Isso acontece desde a década de 80, pelo menos. Mas, de qualquer forma, a polícia tem que insistir, você tem que continuar, porque a sua função, a função do policial é prender e fazer bem e fazer a coisa bem feita, de forma que tenha as provas suficientes para manter ele na cadeia. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, reconheceu que a situação é grave e que a falta de efetivo, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, para enfrentar a criminalidade nas ruas. Mas afirmou que vai fazer 9.000 contratações e que, mesmo com cobertor curto, já foram mais de 3.500 criminosos presos no centro de São Paulo desde o começo do ano. A Secretaria de Segurança Pública e o Tribunal de Justiça de São Paulo estão assinando um acordo de cooperação esse mês. Segundo o secretário Derrite, o objetivo será monitorar melhor os ladrões que são liberados depois de audiência de custódia. Os reincidentes vão receber tornozeleira eletrônica. Bom, em outra operação, a Polícia Federal prendeu em Goiás um despachante que fraudava documentos para obter registro de CACs. O Honório Jacometo tem os detalhes. Marcelo, o despachante preso hoje tinha acesso a documentos falsos e dava entrada no Exército para conseguir o registro de CAC, sigla para colecionador, atirador e caçador. Foram 70 documentos falsos. Laudos psicológicos, comprovantes de aptidão para atirar, entre outros. Os documentos foram usados para dar entrada em 16 processos. Com a fraude, pessoas que tinham antecedentes criminais, como furtos, tráfico, conseguiram autorização e compraram armas. Além da prisão do despachante, a Polícia Federal de Goiás apreendeu também diversas armas de grosso calibre e munições. Os 16 registros de CAC estão suspensos até o fim das investigações. Marcele.
A Polícia Rodoviária Federal fez a maior apreensão de drogas no Maranhão. O material estava escondido em uma carreta que passava em Balsas, no sul do estado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 445 quilos de cocaína na BR-230 na cidade de Balsas. Segundo a PRF, a apreensão aconteceu depois de uma abordagem a uma carreta que estava carregada de soja. Os policiais que faziam uma ronda na BR-230 desconfiaram do excesso de peso do veículo. Depois de uma longa fiscalização, encontraram a droga escondida em um compartimento oculto da carreta. 2 pessoas foram encaminhadas para a delegacia, o motorista e o passageiro. Ainda segundo a PRF, a carreta foi carregada em Campos Lindos, no Tocantins, e tinha como destino a cidade de Horizonte, no Ceará. A Polícia Rodoviária Federal informou que a apreensão da droga bateu um recorde. Foi a maior já realizada pela Polícia Rodoviária no Maranhão. De Balsas, Sara Ribeiro, para o Brasil TV. Estados do Sul se preparam para a chegada de um ciclone extratropical hoje à noite. Mas moradores de algumas cidades já sofreram prejuízos com a mudança no tempo. A madrugada teve chuva e granizo em várias regiões do Rio Grande do Sul. Muita pedra. Em Veracruz, no Vale do Rio Pardo, o granizo destruiu os telhados de cerca de 1.000 casas. Quando eu deitei, já vi pedra e pedra que furou tudo aí. Isso não levou nem 5 minutos. Chegou a pegar no ombro que está doendo até agora da pedra, da grossura da pedra que é. Pela manhã, os moradores fizeram fila para conseguir lonas distribuídas pela prefeitura. Danificou tudo lá em dentro de casa, perdimos tudo, móveis, cama. Pegar uma lona, botar em cima até o tempo calmar, depois continuar a vida que segue. Este material que nós tínhamos disponível dentro do nosso município, todos os estoques já estão esgotados. Já contatamos com os outros municípios da região que estão nos repassando, estão enviando lonas e conforme vai chegando, então nós estamos colocando à disposição da nossa comunidade. O granizo também atingiu 2.000 casas na cidade de Sobradinho. No final desta manhã, a chuva se intensificou em Porto Alegre, na região metropolitana, onde, segundo a Defesa Civil, o impacto do ciclone que está previsto para chegar hoje ao estado pode ser maior. A orientação é para que a população busque um local seguro, fique longe de postes e árvores e não entre em alagamentos. Novo Hamburgo, na região metropolitana, preparou 4 abrigos para receber quem precisar sair de casa. Como os estudantes não estão de férias na cidade, a prefeitura também cancelou as aulas na rede municipal, hoje e quinta-feira. Para prevenir as inundações, a cidade de São Leopoldo limpou os riachos. Segundo a prefeitura, equipes estão preparadas para retirar pessoas de casa se for necessário. A gente não dorme. Agora, nessa última do ciclone, eu fiquei acordada de hora em hora, olhando o valo, estava transbordando para tirar meus filhos de dentro de casa. Então, tu não dorme mais. É uma coisa que fica ali, preocupação sempre. O estado vizinho, Santa Catarina, também se prepara para a chegada do ciclone. De manhã, um avião derrapou na aterrissagem no aeroporto de Florianópolis por causa do mau tempo. Olá, Marcele. Santa Catarina já sofre com a influência do ciclone extratropical que se formou na madrugada de hoje aqui no sul do país. No Aeroporto Internacional de Florianópolis, um avião que vinha de Guarulhos, São Paulo, deslizou na pista molhada e ficou atravessado. Uma câmera registrou o acidente no momento do pouso. As rodas traseiras do lado direito do avião abriram um buraco no concreto da pista, que teve que ser fechada para pousos e decolagens. Segundo a administração do aeroporto, não há previsão para a reabertura da pista. Já no oeste de Santa Catarina, alguns estragos foram registrados durante a madrugada. Os bombeiros tiveram que retirar árvores caídas em rodovias das cidades de Itapiranga, Palmitos, Irienópolis e Caibi. A Defesa Civil alerta ainda que a chuva pode ficar ainda mais intensa nas próximas horas, principalmente nas regiões mais próximas do Rio Grande do Sul. Há risco também de rajadas de vento e elas podem passar de 100 km por hora ao longo do dia. Carolina Fernandes, para o Brasil TV.
A Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, disse que 26 voos foram impactados pelo fechamento da pista. A concessionária pede que os passageiros com voos marcados para hoje entrem em contato com a companhia aérea para remarcações e informações sobre o voo. A concessionária informou ainda que trabalha junto com a Latam e aos demais órgãos competentes para a liberação da pista, mas ainda não há uma previsão. A seguir, o trabalho do Zoológico de Brasília na reabilitação de animais silvestres atropelados. Não saia daí que a gente te mostra. Brasil TV de volta falando da cheia no Pantanal. As águas do Rio Paraguai chegaram no nível máximo deste ano. Uma cheia que alegrou o setor do turismo e também trouxe esperança para quem vive do bioma. Em meio ao rio, o canto dos pássaros e o barulho das águas preenchem o silêncio. Essa é a região da Área de Proteção Ambiental Baía Negra, localizada a 10 quilômetros do centro de Ladário. O Gesiel é dono de uma pousada na região. Para ele, o aumento do nível do Rio Paraguai veio em boa hora. Enchente é dessa forma, é sinal de fartura, reprodução dos peixes, é melhoria no setor turístico, tanto de Corumbá como de Ladário. Tá bom o movimento, graças a Deus. Nesse lugar onde nós estamos, como vocês podem ver, a água bate mais ou menos aqui no meu joelho, o que dá quase meio metro. Aqui é o pátio da propriedade, mas nem sempre foi dessa forma. Começou a ficar alagado há 30 dias. No caminho antes, a gente precisava de atravessar um rio inventado. Esse foi um dos trechos de uma poesia do escritor Manuel de Barros. Frase que retrata muito bem o cenário do Pantanal nos últimos 5 anos. Uma seca que deixou memórias aos moradores. Nós já vínhamos de épocas e épocas sem água, né? De seca no Rio Paraguai. E isso prejudica muito a subida do peixe para a gente e do alimento necessário, né? Para a população ribeirinha, para o fazendeiro, para o agricultor, enfim, para todos aqueles que dependem da terra. Desde 2018, as águas do Rio Paraguai não chegavam ao nível de 4 metros. Esse pesquisador explica que o rio já chegou ao limite máximo. Todos os rios, né, principalmente aqui no Pantanal, as cheias elas funcionam como uma onda de inundação. Então, primeiro, essa onda de inundação passa por lugares ou por estações de medição acima, né? E todas as estações de medição acima do eixo principal do Rio Paraguai já estacionaram, já começaram a descida. Bela Vista do Norte, que é uma estação importante, já faz mais de mês que ela já estacionou e começou a descer. Cáceres já fazem quase 3 meses que ela já estacionou e desceu. Então não existe mais água no rio, né? Então o nível máximo é agora. Ainda não há uma estimativa de como será o nível do Rio Paraguai nos próximos anos. Mas a esperança de quem vive aqui é que a convivência com o vai e vem das águas não deixe de existir. Graças a Deus, é a natureza cumprindo o ciclo da água com muito louvor. Que venha mais cheias, né? A gente termina a edição de hoje com a história de um animal que está recebendo os cuidados no Zoológico de Brasília. É um tamanduá que foi atropelado em Cristalina, mas em breve deve voltar à natureza. Esse deitadinho aí, recebendo os cuidados, foi batizado com o nome de Carrapato. É um tamanduá bandeira que foi atropelado no mês passado. O bichinho foi resgatado em Cristalina e transportado pelo Ibama para ser tratado aqui no Zoológico de Brasília. Todo mundo unido para lutar pela recuperação dele. Ele chegou já num quadro bem complicado, chegou em coma, inconsciente, e agora ele já está um pouco melhor, está recuperando, mas é um processo muito longo. Ele teve um traumatismo, né, por causa da lesão do acidente. Então é um quadro que realmente leva tempo. O tamanduá precisou fazer muitos exames e até uma ressonância magnética. E agora se recupera de fraturas nas patas e de um traumatismo craniano. Tá todo mundo envolvido, não só aqui no hospital, mas dos outros setores também. Tá todo mundo torcendo aí pela recuperação dele também. É importante lembrar que o zoo só recebe animais vindos de órgãos ambientais e especificamente bichos de médio e grande porte, como é o caso do tamanduá carrapato.
Assim como o carrapato, o Hospital Veterinário do Zoo já acolheu e tratou outros 14 animais vítimas de atropelamentos nas rodovias do DF. Aqui eles recebem o carinho e o cuidado para se recuperar e, quem sabe, voltar para casa, a natureza. A veterinária dá orientação em caso de acidente na estrada. Aconteceu um acidente, já aciona os órgãos ambientais. Com certeza, essa agilidade entre o fato e a entrega do animal para um atendimento, com certeza, é fundamental. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional hoje, um pouco mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.